Olá, seja muito bem-vindo. Que alegria ter você aqui. Antes de qualquer coisa, aquiete o coração. Este é um momento para ouvir a palavra de Deus. Não estamos apenas lendo a Bíblia, estamos caminhando juntos por ela, dia após dia, deixando que Deus fale conosco por meio das Escrituras. Hoje, vamos ler juntos o livro de Josué, dos capítulos 17 ao 19. Caminhe conosco nesta leitura. Vamos juntos. Também caiu a sorte à tribo de Manassés, o qual era o primogênito de José. Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra, teve Gileade e Bazã. Os mais filhos de Manassés também tiveram a sua parte, segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer, e os filhos de Eleque, e os filhos de Asriel, e os filhos de Siquém, e os filhos de Éfer, e os filhos de Semidá. São estes os filhos de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Zelofeade, porém, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas, cujos nomes são estes: Macla, Noa, Hogla, Milca e Tirza. Estas chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio de nossos irmãos. Pelo que, segundo o dito do Senhor, Josué lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. Couberam a Manassés 10 quinhões, afora a terra de Gileade e Bazã, que está da além do Jordão, porque as filhas de Manassés, no meio de seus filhos, possuíram herança. Os outros filhos de Manassés tiveram a terra de Gileade. O limite de Manassés foi desde Azer até Micmitete, que está a leste de Siquém, e vai este limite, rumo sul, até aos moradores de Entapuá. Tinha Manassés a terra de Tapuá, porém Tapuá, ainda que situada no limite de Manassés, era dos filhos de Efraim. Então, desce o limite ao ribeiro de Caná. As cidades, entre as de Manassés, ao sul do ribeiro, pertenciam a Efraim. Então, o limite de Manassés vai ao norte do ribeiro, terminando no mar. Efraim, ao sul, Manassés, ao norte, e o mar é seu limite. Pelo norte, tocam em Azer e, pelo oriente, em Issacar. Porque, em Issacar e em Azer, tinha Manassés a Bet-Sean e suas vilas, e Boom e suas vilas, os habitantes de Dor e suas vilas, os habitantes de Endor e suas vilas, os habitantes de Taanaque e suas vilas e os habitantes de Megido e suas vilas, a região dos 3 outeiros. E os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus persistiam em habitar nessa terra. Sucedeu que, tornando-se fortes os filhos de Israel, sujeitaram aos cananeus a trabalhos forçados, porém não os expulsaram de todo. Então, o povo dos filhos de José disse a Josué: Por que me deste por herança uma sorte apenas e um quinhão, sendo eu tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? Disse-lhe Josué: Se és grande povo, sobe ao bosque e abre ali clareira na terra dos ferezeus e dos refaíns, visto que a região montanhosa de Efraim te é estreita demais. Então, disseram os filhos de José: A região montanhosa não nos basta. E todos os cananeus que habitam na terra do vale têm carros de ferro, tanto os que estão em Bet-Sean e suas vilas como os que estão no vale de Jezreel. Falou Josué à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: Tu és povo numeroso e forte. Não terás uma sorte apenas, porém a região montanhosa será tua. Ainda que é bosque, cortá-lo-ás, e até as suas extremidades será todo teu. Porque expulsarás os cananeus, ainda que possuem carros de ferro e são fortes. Reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, e a terra estava sujeita diante deles. Dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. Disse Josué aos filhos de Israel: Até quando sereis remissos em passardes para possuir a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu? De cada tribo escolhei 3 homens, para que eu os envie, eles se disponham, e corram a terra, e façam dela um gráfico relativamente à herança das tribos, e se tornem a mim. Dividiram a terra em 7 partes. Judá ficará no seu território, ao sul, e a casa de José, no seu, ao norte. Em 7 partes fareis o gráfico da terra e mostrareis a mim, para que eu aqui vos lance as sortes perante o Senhor, nosso Deus. Porquanto os levitas não têm parte entre vós, pois o sacerdócio do Senhor é a sua parte.
Gade, e Ruben, e a meia tribo de Manassés já haviam recebido a sua herança da além do Jordão, para o Oriente, a qual lhes deu Moisés, servo do Senhor. Dispuseram-se, pois, aqueles homens e se foram, e Josué deu ordem aos que iam levantar o gráfico da terra, dizendo: Ide, correi a terra, levantai-lhe o gráfico e tornai a mim. Aqui vos lançarei as sortes perante o Senhor, em Siló. Foram, pois, os homens, passaram pela terra, levantaram dela o gráfico, cidade por cidade, em 7 partes, num livro, e voltaram a Josué, ao arraial em Siló. Então, Josué lhes lançou as sortes em Siló, perante o Senhor, e ali repartiu Josué a terra, segundo as suas divisões, aos filhos de Israel. Saiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e o território da sua sorte caiu entre os filhos de Judá e os filhos de José. O seu limite foi para o lado norte desde o Jordão, subia ao lado de Jericó, para o norte, e subia pela montanha, para o ocidente, para terminar no deserto de Bet-Aven. E dali passava o limite a Luz, ao lado de Luz, que é Betel, para o sul. Descia a Atarote Adar, ao pé do monte que está do lado sul de Bet-Horon de baixo. Seguia o limite, e tornava ao lado ocidental, para o sul do monte que está defronte de Bet-Horon, para o sul, e terminava em Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, cidade dos filhos de Judá. Este era o lado ocidental. O lado do sul começava na extremidade oriental de Kiriat-Jearim e seguia até a fonte das águas de Neftoa. Descia o limite até a extremidade do monte que está defronte do vale do filho de Inom, ao norte do vale dos Refaíns, e descia pelo vale de Inom do lado dos Jebuseus, para o sul, e baixava em Rogel. Volvia-se para o norte, chegava em Semes, de onde passava para Gelilote, que está defronte da subida de Adúmio, e descia a pedra de Boã, filho de Ruben. Passava pela vertente norte, defronte da planície, e descia a planície. Depois, passava o limite até ao lado de Bet-Hogla, para o norte, para terminar na baía do Mar Salgado, na desembocadura do Jordão, ao sul. Este era o limite do sul. Do lado oriental, o Jordão era o seu limite. Esta era a herança dos filhos de Benjamim nos seus limites em redor, segundo as suas famílias. As cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, eram Jericó, Bet-Hogla, Emeque-Quesis, Bet-Arabá, Zimaraim, Betel, Aven, Pará, Ofra, Quefar-Amonai, Ofni e Gaba. Ao todo, 12 cidades com suas aldeias. Gibeão, Ramá, Bierote, Mispa, Sefira, Moça, Requém, Írpio, Tarala, Zela, Elefe, Jebus, esta é Jerusalém, Gibeá e Kiriate. Ao todo, 14 cidades com suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Saiu a segunda sorte a Simeão, a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e foi a sua herança no meio da dos filhos de Judá. Na herança, tiveram Berseba, Seba, Molada, Reisar-Sual, Balá, Eze é acento agudo M, Eltulade, Betuu, Orma, Ziclag, Bet-Marcabote, Reisar-Susa, Bet-Lebaote e Saruém. Ao todo, 13 cidades com suas aldeias. Eime, Rimon, Eter e Azã. Ao todo, 4 cidades com suas aldeias. E todas as aldeias que havia em redor destas cidades, até Baalei-Tiber, que é Ramá do Neguebe. Esta era a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. A herança dos filhos de Simeão se tirou de entre a porção dos filhos de Judá, pois a herança destes era demasiadamente grande para eles, pelo que os filhos de Simeão tiveram a sua herança no meio deles. Saiu a terceira sorte aos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias. O limite da sua herança ia até Saraide. Subia o seu limite, pelo ocidente, a Marala, tocava em Dabsete e chegava até ao ribeiro que está defronte de Jocneão. De Saraide, dava a volta para o oriente, para o nascente do sol, até ao limite de Quislote-Tabor, saía a Dabereite, e ia subindo a Jafiá. Dali, passava, para o nascente, a Gate-Éfer, a Et-Cazim, e a Rimon, que se estendia até Neá, e, rodeando-a, o limite passava, para o norte, a Hanatom e terminava no vale de Iftael. Ainda Catate, Nalau, Sinron, e Dala e Belém, completando 12 cidades com suas aldeias.
Esta era a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, estas cidades com suas aldeias. A quarta sorte saiu a Issacar, aos filhos de Issacar, segundo as suas famílias. O seu território incluía Jezreel, Quesulote, Saém, Afaraim, Sion, Anacarate, Rabite, Quizião, Ebis, Remete, Enganim, Enhadá e Bet-Passes. O limite tocava o Tabor, Saazima e Bet-Semes e terminava no Jordão. Ao todo, 16 cidades com suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Issacar, segundo as suas famílias, estas cidades com suas aldeias. Saiu a quinta sorte à tribo dos filhos de Azer, segundo as suas famílias. O seu território incluía Helcate, Rali, Betem, Aceseife, Alameleque, Amade e Misal. E tocava o Carmelo, para o ocidente, e Sior-Libinate, volvendo-se para o nascente do sol, Bet-Dagon, tocava Zebulon e o vale de Iftael, ao norte de Bet-Emeque e de Neiel, e vinha sair a Cabu, pela esquerda, Hebron, Reobe, Amon e Caná, até a grande Sidom. Voltava ao limite a Ramá e até a forte cidade de Tiro. Então, tornava a Rosa, para terminar no mar, na região de Aquisibe. Também Umá, Afeca e Reobe, completando 22 cidades com suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Azer, segundo as suas famílias, estas cidades com suas aldeias. Saiu a sexta sorte aos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias. Era o seu limite desde Elefe, do carvalho em Zaananim, Adame e Nequebe, Jabinil, até Lacum e terminava no Jordão. Voltava ao limite, pelo ocidente, a Asnote Tabor, de onde passava ao Coque, tocava Zebulon, ao sul, e Azer, ao ocidente, e Judá, pelo Jordão, ao nascente do sol. As cidades fortificadas eram Zidim, Zer, Rameite, Racate, Quinerete, Adamá, Ramá, Razor, Quedes, Edrei, En-Razor, Iron, Migdal-El, Orem, Bet-Anate e Bet-Semes. Ao todo, 19 cidades com suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, estas cidades com suas aldeias. A sétima sorte saiu à tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. O território da sua herança incluía Zorá, Estaol, Irsemes, Saalabim, Aijalon, Itlã, Elon, Timna, Ecrom, Euteque, Gibeton, Baaleite, Jeude, Beneberaque, Geit-Rimon, Mijarcom e Racom, com o território defronte de Jope. Saiu, porém, pequeno limite aos filhos de Dan, pelo que subiram os filhos de Dan, e pelejaram contra Lesem, e a tomaram, e a feriram a fio de espada, e, tendo-a possuído, habitaram nela e lhe chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai. Esta era a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, estas cidades com suas aldeias. Acabando, pois, de repartir a terra em herança, segundo os seus territórios, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Deram-lhe, segundo o mandado do Senhor, a cidade que pediu, Timnate-Será, na região montanhosa de Efraim. Reedificou ele a cidade e habitou nela. Eram estas as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das famílias repartiram por sorte, em herança, pelas tribos dos filhos de Israel, em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E assim acabaram de repartir a terra. Obrigado por caminhar conosco nesta leitura. Que a palavra de Deus permaneça no seu coração. Medite nela ao longo do dia e confie no Senhor. Que Deus abençoe sua vida. Até amanhã. Inscreva-se no canal. Amanhã seguiremos juntos, ouvindo a voz de Deus. Curta e compartilhe para que mais pessoas também sejam alcançadas.